Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Conforme prometido para vocês, eu disse que ia gravar um vídeo, né, quando saísse algumas vagas aqui no edital, para explicar para vocês como que é, né, como que faz para fazer a consulta dessas vagas. Primeiramente, o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir o site controlequadropessoal.educacão.mg.gov.br/divulgacão. Entrando no site, nós nos depararemos com essa tela aqui, certo? O que nós temos nessa tela? Nós temos aqui localizar escola, se eu quiser digitar, né, o nome da escola, conforme eu já mostrei para vocês em vídeo aqui anterior do canal. Nós temos aqui a regional, que é a sua SRE, o município, depois nós temos a escola, cargo, categoria profissional, conteúdo e a situação desse edital. Então, eu vou fazer aqui pela consulta através da regional. Eu estava verificando, algumas regionais já colocaram editais, certo? Outras ainda não, porque o processo de contratação presencial ele vai se dar entre 20 de janeiro e 30 de janeiro, certo? Então as escolas elas têm esse período aí de 10 dias para poder fazer as contratações presenciais das vagas efetuadas. Então, quando eu clico aqui na aba, né, na parte da regional, vai aparecer para mim todas as regionais, certo? Aqui da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, a regional de Carangola. Quando eu vou para a regional de Carangola, escolho ela aqui, vai aparecer para mim os municípios que fazem parte dessa regional, certo? Então aqui eu tenho os municípios, eu vou passar parte por parte para poder explicar para vocês. Depois eu tenho as escolas. Para aparecer aqui a escola, eu preciso selecionar algum município, certo? Então quando eu seleciono o município, aparece para mim a escola, certo? Depois eu seleciono essa escola, eu venho para o cargo, aí eu tenho os cargos aqui, ó, de analista de educação básica, analista educacional, assistente técnico de educação básica, auxiliar de serviço de educação básica, especialista em educação básica e professor de educação básica. Eu quero o cargo de professor. Quando eu clico aqui no cargo, aparece para mim já as categorias, certo? Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, professor regente de turma. Eu sei que nessa escola, provavelmente pode ser que ainda não tenha edital. Conteúdo, eu não digito, porque professor regente de turma ele ministra todos os conteúdos. Eu vou pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui os itinerários formativos. Mas ainda não aparece também o conteúdo, certo? É um exemplo. Eu sei que os itinerários vão ser depois da segunda rodada online. Então aqui ainda não tem. Só que agora eu quero pesquisar todas as vagas de todas as escolas da regional de Carangola. Então eu venho aqui no município, eu deixo em branco. Conteúdo, categoria profissional, eu vou deixar em branco e vou deixar apenas o cargo de PEB de educação básica e vou pesquisar. Vocês vão ver que a partir do momento que a gente clica em pesquisar, já vai aparecer aqui, ó, todos os editais, tá vendo, ó? Aparece a regional de Carangola, qual é o município, o nome da escola, o cargo, no caso eu pesquisei professor de educação básica, a categoria profissional, qual área, né? Qual é o cargo aqui, se é professor de sala de recursos, se é professor regente de turma, se é professor regente de aulas, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês que aqui tem, ó, 39 vagas, tá? 39 editais abertos, agendados. Então, já temos aqui, ó, artes. Vou para a próxima página. Tem, ó, filosofia, biologia, regente de turma. Já tenho as vagas da educação especial. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho já para PAI, linguagens, matemática, ciências da natureza. Vou para a terceira página. Tem ciências humanas, ensino religioso, educação física. Já tem aqui as vagas, né, dos cursos técnicos também, que são excetuados do processo online. E eu vou abrir, junto com vocês, esse primeiro edital aqui, ó,
Então, quando eu seleciono ele, no caso, ele vai ficar azulzinho. Posso selecionar o de baixo, tá? Mas para eu poder ver a vaga, eu tenho que clicar aqui, ó, edital. Quando eu clico aqui em edital, eu já abri, tá? Mas vai aparecer essa página aqui para vocês. E o que nós temos nessa página? Nós temos aqui, ó, primeiro edital de divulgação de vaga para contratação temporária, contratação magistério. Aí eu tenho aqui, ó, informações gerais. O município dessa vaga, a unidade de ensino, no caso o nome da escola, e o endereço dessa escola, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma escola na zona rural. Local de comparecimento, onde que eu vou comparecer para pegar essa vaga? Porque normalmente a gente comparece na escola, só que pode haver que essa vaga aqui ela pode ir para um polo. É quando se reúne, por exemplo, numa única escola para fazer contratações de várias escolas ao mesmo tempo. Então, no caso, essa contratação é na escola mesmo, onde está a vaga lograda. Data, 26 de janeiro, certo? Na segunda-feira. O horário, às 14 horas. E aqui nós temos o telefone da escola para poder entrar em contato, tirar alguma dúvida. E aqui nessa parte de baixo, nós temos as características da vaga. No caso aqui nós temos o cargo, né, que é professor de educação básica, que eu escolhi o cargo lá. Categoria profissional, eu tenho professor da sala de recursos, AEE. Natureza da vaga. Nós temos dois tipos de natureza de vaga. Nós temos a vaga em substituição e nós temos a vaga cargo vago. Então, no caso aqui, o cargo vago é aquele que ainda existe vacância, né, de pessoal naquela escola e que não tem ainda uma pessoa nomeada em caráter efetivo, né, através de concurso para assumir aquela vaga. Então, essa vaga ela é ainda vaga, não teve um concurso, né, no caso, uma pessoa que assumisse aquela vaga através de concurso. Então, aqui é substituição, certo? Eu vou explicar para vocês onde olha, né, de quando até quando que vai essa substituição, certo? Porque geralmente o cargo vago, ele começa a partir do 1º de escolar e ele vai até 31 de dezembro. Justificativa, por que tem essa vaga? Porque aqui em Minas Gerais, as contratações do magistério, do administrativo, eles passaram a ser regidos pela Lei 24.805 de 2024. Então, a substituição, ela está no artigo 4º, no inciso 2º. A substituição transitória de servidor do magistério ou de contratado temporário do magistério em afastamento, desde que o serviço não possa ser exercido regularmente com força de trabalho remanescente, nos termos de declaração expedida pela autoridade. Então, às vezes, algum profissional que está exercendo ali o cargo de diretor, o cargo de vice-diretor, então essa vaga ela fica em substituição. Às vezes esse servidor ele está ali, né, em licença para tratar de interesses pessoais, que é o LIP, e aí demora mais um pouco, né? Essa substituição ali, ela pode durar um ano, no caso, tá? O ano letivo inteiro. No caso do LIP, o servidor ele pode voltar a qualquer momento para a vaga, tá? Então nós temos aqui a justificativa, né, dessa vaga, o conteúdo, sala recurso, nível de ensino, anos finais do ensino fundamental, certo? Porque a sala recursos ela atende anos finais do ensino fundamental e anos e ensino médio. Turno, essa vaga ela é manhã e tarde, então você que vai concorrer a essa vaga vai atender alunos na sala de recurso no turno da manhã e no turno da tarde. Carga horária, nós temos aqui o regime básico, que é de 16 horas, aula, então 16 aulas, e o adicional de exigência curricular, é quando passa, né, de 16 aulas. Por exemplo, tem um cargo de 20 aulas de língua portuguesa. Então, o regime básico é de 16 e nós temos ali 4 aulas que vai para atividade de exigência curricular. Depois nós temos o período, né, conforme eu falei para vocês lá na substituição, de quando até quando que vai. Então, no caso aqui, essa substituição ela inicia no dia 2 de fevereiro, no primeiro dia,
escolar, e ela termina no dia 31/12, tá? Então essa substituição aqui ela é para o ano todo, o ano letivo todo. E nós temos esse ano uma diferença no edital aqui, tá? Quando a gente imprime esse edital. Por quê? Antes vinha aqui para nós, embaixo, a relação de todos os documentos que o candidato ele tinha que apresentar, certo? A partir de 2025, se eu não me engano, a partir do meados do meio do ano passado, nós tivemos essa mudança aqui, ó. O candidato deverá apresentar documentação prevista conforme disposto no edital do processo seletivo pleitado. Então agora não vem mais aquela relação de documentos aqui embaixo. O candidato ele tem que entrar lá no edital e conferir toda a documentação que deve ser apresentada. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo explicativo com todos os documentos, tá? Então aqui esse vídeo foi para mostrar para vocês onde, né, nós consultamos a vaga, certo? Agora as escolas já estão começando a aparecer mais vagas, tá? Já tem mais vagas aqui e eu vou consultar com vocês, por exemplo, a SRE de Montes Claros. Outro exemplo. Nós temos aqui, ó, dois editais em aberto, certo? Aqui é para o projeto Rede de Informática. Então nós temos aqui. Temos também na Metropolitana A, temos 9 editais, e é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, pode deixar aqui nos comentários, que eu volto para poder explicar e responder o comentário.